Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Fora do Ar. Fora do Ar hoje especial, só craques participando, já que vamos falar sobre o futuro de Marquinhos Santos no Esporte Clube Juventude, que pode ser decidido pela direção já neste fim de semana. Lembrando que o Juventude foi eliminado pelo Vila Nova nas cobranças de pênaltis e com isso o Juventude perdeu R$ 2 milhões por não avançar de fase. Já o Caxias volta a jogar pelo Gauchão no dia 16 de abril. Lembrando que na semana teve o Clássico Caju 285 e terminou empatado em 0-0. O adversário do Caxias será o Grêmio, jogou atrasado pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, sendo que o Grêmio está enfrentando neste momento o Independiente del Valle, jogo no Paraguai, e vai vencendo pelo placar de 1-0. Também é destaque desse Fora do Ar Esportes, o Internacional terá voos fretados na Libertadores e vê dificuldades com jogos na altitude. O Jogo Esportivo enfrenta neste momento o Ipiranga em Bento Gonçalves e só com uma vitória o time de Bento sai da zona de rebaixamento. Portanto, são alguns destaques deste Fora do Ar Esportes. Já vamos apresentar a nossa equipe. Vamos colocar o pessoal que de repente está com dor de cabeça. Vamos iniciar com a Maureen Turra. A Maureen, que é torcedora alviverde. Seja bem-vindo, Maureen. Boa noite. Boa noite para quem? Boa noite para quem está lá em Goiás, né? Para nós aqui é dor de cabeça valendo. Dormimos mal pra caramba, mas estamos aí. Boa noite, Ivan. Boa noite a quem nos acompanha. Boa noite, Bagatini. Boa noite, Zé Teodoro. Boa noite, Léo. Ainda não foram apresentados, né? Estou cumprimentando. E aí eu quero começar com uma frase que eu li ontem de noite, depois do jogo, que dizia assim: a tragédia previsível, anunciada e evitável é uma tragédia? Pensamento. Daqui a pouco vamos responder com a Maureen Turra isso sobre o jogo. Podemos classificar como trágico do Esporte Juventude. Vamos saber daqui a pouquinho com a turma que está presente aqui. Bagatini também está presente. Bagatini com uma longa história pelo Caxias, pelo futebol caxiense e futebol nacional. Bagatini, seja bem-vindo a este Fora do Ar Esportes. Boa noite. Boa noite, amigos. É um prazer sempre encontrá-los. Léo Rosa, a Maureen Turra, o Zé Teodoro, meu amigo Ivan. E para nós sempre é um prazer participar. Mas eu diria que não é tragédia, Maureen, é uma tristeza. Essa tristeza custou R$ 2 milhões para o Juventude. Aí que pesa. E gringo, quando mexe no bolso, sente a dor. Opa, tristeza de R$ 2 milhões. Daqui a pouquinho vamos ampliar mais sobre isso. Também está presente aqui ele, José Ademir Teodoro. Zé Teodoro, seja bem-vindo a este Fora do Ar. Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, Bagatini. Boa noite, o Léo, a Maureen. A Maureen definiu como tragédia. Eu até entendo digamos assim, a dor do torcedor do Juventude. A dor, enfim, de todos aqueles que gostam do futebol de Caxias, que se transforma na tristeza o Juventude precocemente ser eliminado de uma competição que o Juventude normalmente vai bem e sabe jogar a Copa do Brasil e sempre criou uma expectativa do torcedor do Juventude na Copa do Brasil e muito mais nesse momento porque vale dinheiro e o Juventude é o que mais precisa hoje é de dinheiro para montar o seu time para a Série A. Então o Juventude perde quase 2 milhões. O Juventude cria uma expectativa toda negativa por parte do torcedor. E o Juventude traz para Caxias do Sul um problema muito sério, que, aliás, esse problema nem mesmo com a classificação do Juventude ele estaria resolvido. O Juventude não está jogando bem, o Juventude está gerando uma expectativa de medo no torcedor do Juventude para a competição maior que é o Campeonato Brasileiro. Então, o que eu quero dizer? A derrota, ela foi apenas um ato que aconteceu no meio daquilo que já vinha acontecendo com o Juventude, a dificuldade para o Juventude conseguir jogar. E agora está aí na mão da direção um pepino daqueles dos grandes, porque perdeu dinheiro, vai gastar dinheiro com rescisão e vai gastar dinheiro com contratações
novas contratações, porque muitas não deram certo. Mas temos que acreditar que a direção consiga resolver essas questões todas. Valeu, Zé Teodoro, seu destaque inicial. Também está chegando a nossa equipe. O Zé antes falou de medo. Léo Rosa, você está com medo? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivan, Bagatini, Maureen, Zé. A Maureen definiu bem, né? De dormir depois daquele fiasco, verdadeiro fiasco que o Juventude nos oportunizou ontem à noite, foi bastante difícil. E não, eu sou um eterno otimista. Veja que eu acredito no outro lado. Alerta feito, e feito ante o gauchão, não é? Nós temos um mês até o Campeonato Brasileiro começar, certo? Alerta foi feito. Ontem à noite, como a Maureen disse, eu não sei se foi uma coisa inesperada, porque isso já vinha se desenhando pelo desempenho da equipe nos jogos, né? Mas uma coisa incomoda muito, né, Ivan e amigos, não sei se o Zé, o Bagatini e a Maureen pactuam nessa mesma ideia. E o Joel Cornélio daqui a pouco. Quem? O Joel Cornélio daqui a pouco. Já tá O chegando. grande amigo Joel, o Joel, o grande vocalista da Língua de Vidro, né? Veja bem como é possível um time que frequenta, que tem potencial. Olha o homem ali, né? Olha o homem, o vocalista da Língua de Vidro, né? O antecessor de Rafael Guber, talvez o maior cantor surgido nos pagos serranos, não é? Né? E o antecessor, o homem que deu as cartas, que trilhou o caminho para Rafa Guber vir catando as migalhas após, né? Que é este homem, esse ícone, o nosso amigo Joel. Mas vou terminar minha fala, pessoal, dizendo assim, não é possível que uma equipe que hoje, com aquele elenco, faria muito bem uma Série B, e na minha concepção, foi montado um time, um lastro de jogadores interessantes de Série B, né? E muitos deles estão ali para que fosse as portas da Série A recebessem os reforços pontuais, 5, 6, 7 reforços pontuais, num time já estruturado, mas com uma base de Série B, que é o que o dinheiro nos permite. Não é possível jogar de forma muito estranha e retraída contra o Baby do Inter. Não é possível jogar mais um Caju daquela forma, e não é possível você jogar contra o time do Vila Nova, que tinha o melhor jogador, o Alex Mineiro, com pelo menos 200 arrobas, né? E jogar para empatar, mudando um esquema, deslocando o melhor jogador tecnicamente do time lá para o canto esquerdo do campo, ao invés de deixar ele na função de armador, que é onde ele pode render mais. Então, um técnico que teve medo de botar em campo os melhores jogadores, teve medo de ser ofensivo. Tudo que nós, juventudistas, sofremos o ano passado com o Pintado, que fazia 2 gols por jogo, mas quando por vezes ele tomava 3, né? Ou seja, era um cara que não tinha medo de atacar. Esse ano a gente sofreu com um cara que tinha Todd, mas não conseguiu atacar. E ele já está entre nós, como o Léo Rosa já apresentou, o cantor e também técnico Joel Cornélio, sempre presente. Boa noite, Joel. Boa noite aos amigos. É um prazer estar revendo o Bagatini, o Zé, né? A Maura em primeiro contato. O Ivan novamente. Léo, muito prazer estar te vendo de novo, tendo a possibilidade de falar contigo novamente. Muito tempo que a gente não conversava, né? Muito legal da tua parte. Essa apresentação só me honra, né? A comparação com o Rafael Gubert, que para mim sem dúvida, esse sim é ícone dos vocalistas aqui em Caxias, um grande artista em todas as vertentes, assim, gosto muito, sabe que é o nosso amigo e é um cara que a gente admira muito, né? Segundo aquele pastor, né, Joel, é o pica das galáxias da música caxiense, não é? Sem dúvida. O Usca em telhado de vidro, tu cantava por Língua de Vidro, não era assim? Joel. Não, é uma parte da minha história que eu gostei muito, foi uma fase, mas uma fase boa, curta, e que a gente aproveitou bastante naquele período, agora é outra.
Depois foram outros momentos. Valeu essa apresentação inicial da equipe. Hoje você já percebeu? Bagatini, José, Ademir Teodoro, Mauro Iturra, Léo Rosa, João Cornélio e também os cachorros já estão soltos. O Fora do Ar já está começando. Está aí toda a equipe do Fora do Ar. Eu acho que a gente tem que começar com Mauro Iturra. Mauro Iturra, como está seu coração após essa eliminação do Juventude, eliminação precoce na segunda fase da Copa do Brasil, diante do Vila Nova. Juventude que empatou nessa quinta-feira em 1-1, tempo normal, num pênalti inexistente, podemos dizer isso, que o pênalti não foi marcado, foi aquele pênalti confuso ali, Eltinho fez, depois, em seguida, o Vila Nova empatou, e, na minha opinião, só deu Vila Nova em seguida, principalmente no segundo tempo. Preocupa, né, Maureen? Só esclarecer uma dúvida. Maureen, o que tu é do Paulo Turra? Olha, nós temos o mesmo sobrenome. Não, mas é parentesco distante, não é próximo, não. Não é próximo, não, Bagatini. Eu achei que ia ser treinadora também. Não, ela entende bastante. Eu só sou corneteira. Léo, eu te achei tão elegante, Léo, meu Deus, olha, eu fiquei impressionada com as palavras do Léo, porque eu achei ele muito elegante, eu aqui com o meu coração cheio de ira, cheio de mágoa, né, e aí o Léo, não, porque veja bem, porque os melhores jogadores, não sei o quê. A tragédia anunciada ontem, se o Pedro Rocha Pedro Júnior tivesse um mínimo de competência, teria sido 3-0 o jogo e deu, né? Mas foi isso que eu falei, Maureen. Com aqueles jogadores. Não, mas foi elegante. Bom, tudo bem. Daqui a pouco a gente começa a falar do Todinho. Então, tá. A questão toda é a elegância, o jeito de falar. Eu ia dizer que nós temos um técnico covarde, né, com todas as letras, assim, eu não vou ser elegante que nem tu, né, no dia do Clássico Caju, o primeiro chute do Juventude em gol foi aos 52 minutos, tinha terminado o primeiro tempo, já tinha começado o segundo tempo, então o time do Marquinhos Santos, ele vem se mostrando como um time que tem medo de concluir a gol, né, e é característica do treinador montar duas linhas baixas, tudo bem, posso até respeitar, mas são linhas que não se conversam, então tu tem um centroavante de área que morre de solidão lá na frente, porque a bola não chega, porque sempre tem um toque a mais e tal, e aí tu observa no dia do Clássico a atuação do Bochecha, que deu consistência para o meio campo do Juventude, e aí ele me coloca o Bochecha de 10, 3 volantes, visivelmente não querendo ganhar o jogo, né? Tá louco, eu tô muito brava. Não sei se deu para notar que eu tô brava. Nem percebi, nem percebi. Bagatini, que você pode fazer esse complemento da opinião da Mauro Iturra, Juventude era tragédia anunciada. Eu estava pensando, na realidade, o pessoal está descontente com o resultado do jogo, né? Foi 1-1. Se tivesse sido 1-0 para o Juventude, a história seria totalmente diferente, né? Será que a Maureen estaria braba assim? Tu vê o que é um simples erro, consequentemente chegou ao pênalti, onde eles teriam ainda a chance de decidir. Erraram, tudo bem, erraram. Mas tu vê o que nós estamos em cima da linha mesmo. De um lado era a felicidade, do outro lado é a desgraça. Esse é o futebol, esse é o bom do futebol. Sim, eu concordo, porque o futebol tu vai ganhar, perder ou empatar. Não tem como sair disso, né? O problema é como tu ganha e como tu perde, né? E os jogos que nós ganhamos até agora, olha, são quase por acaso os jogos que a gente ganha. Porque o que a gente vê ou não vê,
melhor dizendo, é a evolução desse time. Esse time é desorganizado, esse time não se encontra, esse time bate cabeça. Então, tu até pode ganhar um jogo ou outro na sorte. Pode até ganhar um jogo que o árbitro viu um pênalti numa falta. O árbitro não viu, o Bandeira viu um pênalti numa falta fora da área. Mas isso não vai te garantir por muito tempo. Né? Então, por isso a tragédia anunciada. Claro que se tivesse sido 1-0, que se não tivesse tido o problema do gol na sequência, eu estaria feliz da vida, mas ainda muito preocupada, porque essa evolução que a gente esperaria ver, que seria a nossa única chance de conseguir se salvar na Série A, de chegar com um time estruturado, e a gente está vendo ir para o ralo. A gente está perdendo essa esperança de começar pontuando no começo do campeonato. Esse é o problema. Bagatini? Vocês imaginam que clubes grandes, com todos, às vezes, recursos financeiros, contrata quem eles querem, às vezes faz uma péssima campanha. Vocês imaginam a situação no Juventude, como outros clubes aí do interior, Bagatini, que tem problema financeiro, e aí como é que a gente pode exigir? Porque do outro lado, no Vila Nova, o pensamento era o mesmo. Eles poderiam estar cobrando a mesma coisa que estás cobrando do Marquinhos, do treinador deles, entendeu? Eles ficaram contentes porque conseguiram o resultado. Como uma curiosidade é que o do Vila Nova, em 4 meses, trocou de 3 técnicos. O Vila Nova não estava bem. Essa é a questão. O Vila Nova não está bem e teve, em 4 meses, 3 trocas de comando técnico. Mas essa é a esperança na troca do comando. Tu consiga alguma coisa, como que diz, né? Vassoura nova varre melhor, né? Essa é a esperança quando tu troca de um técnico, mas duvido que algum técnico consiga um resultado. O Joel Colonelli pode depois dar a opinião dele. Em pouco tempo de trabalho com o grupo que tem, às vezes deficiente, e conseguir um bom trabalho onde deixe satisfeito todos os torcedores. Achar que eles vão chegar a ser campeão logo. Não é bem assim. Acho que a exigência do torcedor, às vezes, eles cobram mais do que realmente o clube tem condições de apresentar e executar. Depois o Joel Cornélio complementa essa explicação aí. Joel Cornélio, já que o Bagatini falou e te chamou, vamos lá. Sobre eu entendo, claro, a não satisfação dos torcedores aqui representados pela Maureen e pelo Léo. O Juventude, por ser um time da Série A, e a gente, assim, analisando as duas equipes, né? Se for fazer uma análise fria, realmente a equipe do Juventude é muito mais qualificada que a equipe do Vila, né? Não dá para negar. O momento também em que vivem as equipes, né? O Juventude, claro, não está fazendo um grande campeonato gaúcho, mas é uma equipe que está se estruturando, que já tem uma base praticamente pronta do ano passado, né? E acrescentou alguns bons jogadores. Eu gosto muito do Paulo Henrique, que foi contratado, gosto muito desse lateral. O Capixaba vem mantendo um ótimo desempenho, o João Paulo e o Bochecha no meio campo, o Wesley foi um belo de uma contratação também, me parece, né? As dois jogos, assim, uma bela impressão também. Então, diante de tudo isso, né, a gente imaginava que o Juventude poderia se impor sobre o Vila Nova. E pareceu, né, no primeiro tempo que ia confirmar isso, mas no segundo tempo realmente sucumbiu. Agora, o que tem que se fazer uma análise, assim, que a gente pode parar e pensar é sobre... Eu vejo, assim, a escalação do Juventude, né? Me surpreendeu um pouco esses 3 volantes. Achei que o Marquinhos iria manter a base que ele vinha... de time que ele vinha colocando sempre, né? Com 2 volantes. João Paulo e Elton, ou João Paulo e Bochecha. Um meia de articulação. E, assim, aí 2 homens abertos e um homem de referência, né? Capixaba jogando por um dos lados do campo. E aí, sim, escolhendo um outro jogador para jogar num outro lado, mas com um meia de armação, né? Um meia criador, como o Juventude vinha apresentando. Então, isso me surpreendeu. A gente, às vezes, como treinadores, a gente pensa algumas coisas para as partidas, né? Estudando o adversário e vendo algumas situações que às vezes não dão certo. Me parece que ontem foi o caso do Marquinhos, né? No segundo tempo, realmente, o Juventude não deixou a desejar. Eu acho que tivesse que ter um vencedor, para resumir, para não me alongar muito na análise. O segundo tempo seria o Vila Nova, me parece, o Vila jogou melhor. E aí nos pênaltis foi, né? O Juventude tem um ótimo goleiro, que é pegador de pênaltis também, mas o Vila também vinha já de um atleta, um goleiro que vinha, e o Bagatini, aí agora tu pode me confirmar, né, Bagatini, a questão da confiança nas penalidades, o goleiro quando está confiante
e que vem numa sequência, né? E esse goleiro já vinha numa sequência de defesa de penalidade. Então, isso facilita muito e dá uma confiança até maior em termos assim de sentir que pode fazer a diferença. E foi o que aconteceu. Uma pena realmente, né? Fica a questão financeira e fica a questão também de Juventude ir agora para os próximos jogos e até para o restante da temporada com dúvidas em relação ao seu técnico, dúvidas em relação à formação da equipe. E isso não é bom, né? Essa perda de confiança pode acarretar ali na frente um mau início em termos de Campeonato Brasileiro e no Campeonato Gaúcho também, que a classificação é complicada também, é ruim. A situação de Juventude hoje é ruim, para resumir. Só defendendo um pouquinho o Marquinhos, no caso. Se ele tinha o regulamento que favorecia no empate por jogar fora, é isso, né? Por que ele não... O empate levava pênalti. O empate levava pênalti. Não tinha... eu estava pensando que talvez... Na segunda, não. Talvez vocês falaram dos 3 volantes, né? Isso caracteriza um time defensivo, né? Esperando... Então, pode ser que ele estava esperando já de cara para ir para pênalti, né? Para entrar, para não perder. Primeira coisa, não perder, né? E aí depois... Mas Bagatini, ele não entrou para se defender, não à toa. O Juventude passou o primeiro tempo todo e era só olhar o campo. Se nós olhássemos aquele campo, o Juventude transformou o lado do campo do Vila Nova num potreiro, porque o jogo aconteceu naquela metade do campo. Só que isso que a Maureen fala, e o que incomoda muito uma equipe que pretende se organizar para a Série A, eu não estou cobrando rendimento de Série A, porque não posso fazer isso, né? A gente não pode fazer isso, né? É que se organize, e a equipe não é organizada. O ataque do Juventude, ele funciona de uma forma: Capixaba forçando o jogo em cima de velocidade e de tranco em cima do adversário. Esse é o ataque. Se viu no Caju isso. Se viu no Caju. E aí, claro, deu um pouco mais certo no Caju. O Juventude teve superioridade com a bola no pé, mas acabou não finalizando tantas vezes, porque o Caxias é uma equipe também inferior ao Vila Nova. O Vila Nova é uma equipe de Série B. O Caxias é uma equipe que tem mais dificuldade financeira do que o Vila Nova ainda. Série, que quer dizer, né? Não é série. É Série D. D de dado, né? Agora, veja, quando o técnico que tem as peças para jogar, né, ele muda completamente depois de uma escalada, isso que a torcida do Juventude estava vendo, porque todo mundo, a torcida do Juventude estava criticando o desempenho, mas a torcida do Juventude, a sua maior parte, né, não acreditava no Marquinhos como técnico para a Série A, mas entende nele um cara que tem futuro, um cara que já teve uma participação importante no Juventude, um cara educado, um técnico estudioso, e eu acho que é isso que o cara precisa ser. O grande problema do Marquinhos é que ele não se corrigiu de 2019 para cá, e mais do que isso, que eu acho que na Série A ia fazer muita diferença, né? Ele é um cara que ele tem dificuldade de trazer os atletas para junto da sua resiliência. Por quê? Porque o Juventude vai apanhar muito na Série A. E o Juventude tem que conseguir suportar. E não adianta só o técnico suportar. Ele tem que conseguir fazer com que o seu vestiário suporte, tendo poder de reação ou tendo vontade de reação. Porque gostar de apanhar ninguém gosta. Mas tu tem que conseguir apanhar e continuar em pé, né? Apanhar sorrindo, né? Apanhar sorrindo. O Marquinhos não é esse cara. Me parece que o vestiário cai muito fácil. Ele é um cara para ter um grupo de perfil Série B que vai lutar do meio para cima. Ele não pode pegar uma equipe que vá do meio para baixo de tabela, porque ele vai degringolar com o time. Ele não vai conseguir segurar. Me parece que é muito o perfil dele. Ele é um cara muito sereno, né? Muito resiliente, certo? E não iria conseguir dar conta na Série A. Agora, esse desempenho que a torcida estava cobrando dele, com esses atletas que têm uma capacidade maior do que dos adversários que nós estamos enfrentando, né? A gente não pode suportar tomar gol do Pelotas do jeito que tomou,
tomar gol de trás do meio do campo do Ijuí, do São Luís, como tomou, perder para o Mirim do Inter, como perdeu, né? Se encolher não mostrar superioridade, mesmo que tu tivesse num clássico tradicional contra uma equipe relativamente bem organizada, porque eu vejo também que o Lacerda, ele tem o gauchão como final de linha dele no Caxias, é o que eu imagino, né? E o Juventude não conseguiu mostrar desempenho com um time que é melhor do que os outros, né? O Paulo Henrique... Uma coisa que tu não está considerando, Léo... Depois de séculos, nós encontramos um lateral que tem bons números estatisticamente. Depois de séculos... Viu, Léo, só fazer um comentário. Uma coisa que tu não está considerando, que na realidade a disputa do Campeonato Brasileiro, pegando a Série A, a motivação e o desempenho dos jogadores é muito maior, porque ele sabe que esse é o campeonato vitrine para ele progredir na carreira dele. Então, isso aí, nem o técnico pedindo, às vezes, vai alterar a vontade que ele vai se empenhar. Então, nesse tipo de competição, eu estou vendo eu como jogador também, isso aí, quando acontecia jogos contra a dupla Grenal, e mesmo do Campeonato Nacional, não adianta, a motivação do jogador é muito maior, e o Joel vai confirmar ou negar aí realmente o que acontece. E, às vezes, essa motivação e esse empenho, tu sabendo que isso aí é a vitrine para o jogador de futebol, ele vai auxiliar no comando do Marquinhos, ou qualquer treinador. Vai ser muito mais fácil de trabalhar. Bagatini, amigo, só para eu finalizar. Daí eu te dou 2 exemplos de equívocos que não dependiam dos jogadores. Primeiro, a escalação de 3 volantes e um meia, o mais qualificado do Juventude, jogando aberto, pelo canto, pelo lado do campo, certo? Trancado numa lateral, sobre a linha, certo? Aí ele tinha que, quando o Juventude tinha a bola, ele derivava para o meio do campo. Quando o Juventude perdia a bola, ele abria para formar a linha de 4. Só que não é a função do Wesley fazer isso. E o Joel conhece o Wesley de outros carnavais, né? É um jogador que tem qualidade técnica e pode ser titular na Série A. Sim, ele é um dos jogadores que pode, né? Então, errou na escalação. E, por fim, tu sabe melhor do que nós, porque tu teve lá dentro. Na hora de escolher teus batedores de pênalti, num jogo que é decisivo, que vale 2 milhões, você não bota o cara que é reserva, né? Que toda a comissão técnica sabia que estava promovendo aglomeração por aí, né? E que toda vez que entrou, não mostrou absolutamente nada. Tu põe quem tem sangue naquele momento, por mais cansado que esteja. João Paulo tinha que ter batido o pênalti. João Paulo tinha que ter batido o pênalti. Se ele correu da raia, se ele... Esse é o problema. Ok, mas não era o Todinho. Não era o Todinho. Talvez o Foster, que é um jogador que chegou no Juventude, né? Ele veio para o Juventude a um peso muito maior de recursos do que o Juventude, me parece, tinha, e é um jogador tido como o cara da qualidade técnica da zaga. Por que Foster não bateu? O Carné bate pênalti, e o Carné tem sangue. Depois que o goleiro pega o primeiro, bota ele bater o pênalti. Não era o Todinho, e isso é definição do técnico. Isso é definição. Eu queria ver se faltando o último pênalti para ser batido, tivesse feito a pergunta: quem é que quer bater o pênalti aqui? Esse último pênalti. Queria ver quantos iam se apresentar para bater esse pênalti. Não é bem assim. Eu estou aqui enlajado, era só me ligar, eu ia lá. Pessoal, eu quero chamar o Zé Teodoro antes, só para somar informação, que pela Libertadores, o Grêmio está empatando com o Independente Del Valle em 1-1, e o Sportivo está empatando em 0-0 com o Ipiranga. Zé Teodoro, você acha que o Marquinhos Santos... Não deixar o Zé entrar ainda, Zé. Tem que introduzir o Zé aqui. Zé, ontem a escalação do Juventude foi boa, a escalação do Marquinhos, e as cobranças de pênaltis, qual a sua opinião? Eu estava observando todas as observações do torcedor e do técnico e do ex-jogador. Né? Quem esteve lá e jogou, e quem jogou e treinou. E quem esteve nas arquibancadas e apaixonado pelo seu time. Né? Que isso é muito bonito, isso é muito bom. Pena que não pode ir ao estádio. Aliás, se de repente pudesse ir ao estádio, quem sabe a Juventude estaria numa situação diferente. Porque
a torcida é muito importante, tem mostrado isso. Agora, eu vou defender uma tese bem louca aqui, né, que eu sei que o torcedor Juventude poderá me apedrejar, mas eu vou defender uma tese bem doida. Eu manteria o Marquinhos, manteria a comissão técnica. Eu acho que o Marquinhos tem condições, sim, de sair dessa situação. O Marquinhos tem condições de reavaliar seu conceito, não é o seu conceito, mas reavaliar as suas atitudes em alguns jogos, né, e a sua atitude até agora. Os seus experimentos com convicção não deram certo, e isso dá para dizer porque o resultado está aí, mas não deram certo, e aí serve como modelo do que não deu certo e do que pode, a partir daí, mudar. Eu acho que o Marquinhos, tendo mais tempo, porque, tirando a comissão técnica hoje, amanhã, nesse final de semana, ou alguns dias da semana que vem, terá que vir um outro técnico juntamente com a sua comissão. Terá que recomeçar o trabalho. Não me parece que seria a solução. A solução do Juventude está na insistência, na persistência e no acreditar em quem está ali. Porque se teve um momento em que a direção trouxe o Marquinhos, é porque ela acredita no trabalho do Marquinhos. E ele já tem mostrado isso. O que está acontecendo hoje em campo são situações que acontecem numa reformulação de um grupo. O Juventude está reformulando o seu grupo. O Juventude não tem a equipe que tinha na Série B, embora alguns permaneceram. O Juventude não tem aquela equipe que terminou o campeonato com o Pintado aos trancos e barrancos. O Juventude terminou o campeonato. Se tivesse mais algumas partidas pela frente no campeonato da Série B, não sei se o Juventude chegaria lá. O Juventude foi pedalando, chegou com força, né, há pouco o Léo falou, tinha dificuldade para fazer dois gols, mas veja bem, apesar disso, Léo, o Juventude, se eu não me engano, se o Ivan não fazer eu mentir, o Juventude, em grande parte da competição, com todas aquelas dificuldades que tinha, o Juventude tinha o maior número de gols na Série B. Não, Zé, eu disse o contrário, eu disse que o Juventude fazia muito gol. Só que a questão é que o Juventude tinha uma das piores defesas, e se a gente levasse aquele pensamento de muitos gols para a Série A, a gente ia tomar 12 por jogo, porque então Então eu entendi como ironia, você falou o contrário, né? Tu ironizou, muito bem, mas também serve. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que o Juventude precisa sequência. O Juventude precisa sequência de trabalho. Tem que acreditar na sequência. O Marquinhos tem condições técnicas, sim, de fazer o Juventude sair dessa situação. O que tem que reavaliar... O que tem que reavaliar no Juventude, nesse momento, é quem chegou e não deu certo, não deu a resposta. Ora, o treinador tem que pagar por jogadores que chegaram e não entenderam aonde eles estão jogando, e não incorporaram o tamanho do Juventude, jogadores que foram contratados. Olha, veja bem, eu, como se fosse um jogador de futebol do nível de Série A, ter no meu currículo jogar no Juventude numa Série A, veja bem o tamanho da responsabilidade. Então eu acho que isso que ainda não entenderam, esse pessoal não entendeu. E aí, direção e comissão técnica têm condições de avaliar e rescindir contratos com jogadores que não estão dando a resposta. Quanto a entrar em campo com Vila Nova com 3 volantes, quantas vezes se joga com 3 volantes e se tem resultado? Uma convicção no treinador, ele deve ter trabalhado isso. Entra com 3 volantes, se não dá certo, troca. E aí eu faço a pergunta para vocês. Quem é o armador hoje do Juventude capaz de dar questionar qualquer possibilidade de jogar com 3 volantes? Quem é hoje o armador que o Juventude tem hoje? Para o Marquinhos dizer, não, esse é o meu armador e eu tenho 2 volantes, mas eu tenho um armador. Quem é? Ele tem 2. Ele tem 2.
Quem? Ele tem o Castilho, que ele deixou no banco, que é um dos melhores jogadores que o Juventude teve de desempenho, e tem o Wesley, que ele preteriu o Bressan, preteriu o Castilho para botar o Wesley de meia. Mas o Castilho entrou. O Castilho entrou. Fora de posição. Entrou e o que fez? O Wesley está chegando no Juventude agora, sabe? Mas a opção de botar ele como titular é do precisa técnico. ter mais tempo, precisa de mais tempo, precisa de mais, né? Sim, estreou na metade do Caju. Então, assim, são aquelas coisas aquelas precauções do treinador que ele precisa no jogo fora de casa. Claro, o Vila Nova, tecnicamente, é inferior à Juventude, sem dúvida nenhuma. Pedro Júnior voltou a encerrar a carreira no Vila Nova. O Alan Mineiro está encerrando. Quer dizer, o Vila Nova tem o terceiro técnico em 40 dias, não, em 4 meses. Então, vai analisar, evidentemente, o Juventude, por isso aí a decepção do torcedor Juventude e a minha também. O Juventude, em que pese não estar fazendo uma boa campanha no Campeonato Gaúcho, e todas essas situações que nós estamos elencando aqui, o Juventude tinha obrigação de passar pelo Vila Nova. Independente se com 3 volantes ou com 4, independente disso, ou com o Wesley fora da posição, ou o Castilho entrando depois, independente disso, o Juventude tinha a obrigação de passar pelo Vila Nova. Aliás, o Juventude tinha a obrigação de ganhar no campo, no jogo. Os pênaltis é aquilo ali. Eu tenho certeza que vai ter momentos na vida do Todinho que ele vai fazer gol de pênalti. Ele era o cobrador do Guarani de Campinas. Um Galhardo não errou um pênalti na Copa do Brasil, que é o goleador do Campeonato Brasileiro, não errou um pênalti. O Todinho vai jogar o Bola Amargo ano que vem, daí ele pode fazer gol de pênalti. Quantas vezes o João Paulo não errou um pênalti contra o Pelotas? Errou. Que o jogo no final estava 3-2. Quer dizer, isso vai acontecer. Então, assim, a questão claro que o Juventude poderia... o jogador que bateu o Castilho que bateu o pênalti e o Todinho, a gente sentiu o nervosismo desses jogadores na hora de bater. Os dois, se vocês vão observar, eles puxaram a respiração. O Todinho estava na praia. Puxaram a respiração. Não, mas agora, ele errou o pênalti, agora sim. Mas se ele tivesse feito... Não, ele caminhou para a bola como se ele estivesse no calçadão de Copacabana. Mas quanto... E o cara que errou o pênalti que o Carné defendeu? Sabe? O Carné é um craque. Tá, mas o goleiro deles não pode ser um craque defender pênalti também? Então, quer dizer, eu sei que... Eu sei... de calcanhar, Zé. Não, mas ele quis tirar do goleiro no canto rasteiro, sabe? Então, assim, eu sei que é complicado. Eu sei que nós tivemos um treinador que botou um Wendel bater um pênalti, que botou um Pegló bater um pênalti, sabe? No momento, lá na Argentina. Então, depois que acontece, a gente fica analisando, mas por que não foi feito assim? Então, eu sei que é complicado. O que sobra disso é que o Juventude teria a obrigação de nem levar esse jogo para os pênaltis. Eu volto a dizer, com 3 volantes ou com fulano jogando fora, pelo tamanho do Juventude e pela qualidade técnica do Juventude em relação ao Vila Nova. Agora, são circunstâncias do jogo e da própria situação em que vive o Juventude hoje. O Juventude, quando o Marquinhos botou o pé em Caxias, o Juventude já repudiou. Por quê? Muito mais pelo que o Marquinhos fez depois ou antes de vir, de novo, que foi a ida do Juventude, do Marquinhos para a Chapecoense. O torcedor do Juventude até agora não engoliu e não aceitou isso. Então, o Marquinhos, na volta dele, tem que vir ser muito mais o Marquinhos que levou a Juventude para a Série B, do que qualquer outra coisa. Então, essas são as questões. Agora, a encruzilhada está aí. A direção do Juventude está numa encruzilhada. Ela vai ter que tomar uma decisão bem rápida. Ela vai ter que demitir a comissão técnica ou ela vai ter que dar confiança. Zé, eu até, na minha fala, eu disse que às vezes a gente pensa uma equipe em função do adversário, em função da competição, em função do regulamento. E o Marquinhos, certamente, ele estudou e chegou nessa composição com 3 volantes. E não se questiona os 3 volantes também. Eu vejo que poderia. O Bochecha é um bom jogador, chega bem na frente, arma bem as jogadas. O Elton tem essa característica. Mas, assim,
Quando tu tem 3 volantes, o que tu faz? Tu prioriza esses 3 na marcação para dar liberdade para um Wesley, para um Capixaba, para o próprio Matheus, que era o atacante, mas não foi, e não vem aí uma crítica minha, eu estou fazendo uma análise do jogo. Se tu faz 3 volantes e tu deixa o Wesley solto para armar por dentro, fica muito bom. A gente já viu várias equipes jogando com 3 volantes e um meia de armação solto para municiar para Capixaba e Peixoto. Mas não foi o que se viu ontem. Foi o que o Léo falou, e ele fez uma análise boa. O Wesley estava no lado do campo acompanhando o lateral, né, fazendo essa função. Então ele não fez uma função, claro, quando o Juventude tinha a bola, ele vinha para dentro e virava o armador. Mas, assim, essa é a primeira situação. Eu não vi o Wesley ser aproveitado da melhor maneira, é isso que eu quero dizer, na minha opinião. E aí a segunda coisa é quando tu tem esses atletas, volto a dizer, de boa qualidade, mas que tu não tem um tempo necessário. Eu não vi, o Léo e a Maureen, que já acompanham há mais tempo, eu não vi o Juventude nesse gauchão jogar com 3 volantes, ou eu vi? Ou eu estou errado, Léo? Não viu com 3 volantes, né? Então, certamente não teve tempo de preparação, de treinamento, apesar, volto a dizer, de jogadores ser experientes, já terem jogado nesse sistema. Assim, me surpreendeu muito a mudança de sistema, é isso que eu quero dizer. E volto a dizer, poderia se ganhar com 3 volantes, mas assim, a surpresa de ter mudado alguns jogadores de função, né? Isso causa na equipe, pode ser positivo, mas normalmente é negativo por não ter um tempo de preparação, por não ter treinamento, é isso que eu vejo. Maureen, antes o Bagatini comentou, né, que a torcida pressiona bastante as equipes. Na sua opinião, o Juventude está muito pressionado, o Marquinhos Santos tem que permanecer no cargo ou tem que sair? Marquinhos Santos não deveria ter voltado. Aí o Zé Teodoro tem toda a razão. Marquinhos Santos, quando decidiu ir lá para o time do avião, devia ter ficado lá e pronto, né? Mas, Zé, tempo de trabalho para o Marquinhos Santos, a democracia é linda por isso, né? Porque tu pensa assim, que nós temos que dar tempo de trabalho para o Marquinhos Santos, mas a mim, o que me incomoda é o perfil, esse perfil reativo do Marquinhos Santos, eu não gosto. Então é uma coisa pessoal mesmo, né? E eu concordo contigo, a direção do Juventude tem que ter convicção do que ela está fazendo. Se ela entende que realmente o Marquinhos Santos é o cara que vai conseguir fazer o Juventude render a nível de Série A, bota fé no homem e vamos adiante. E azar da torcida, o estádio está vazio mesmo. O que é que nós vamos fazer, né? Mas é uma coisa de convicção. E aí tu sai de um perfil do ano passado, que era um perfil proativo, que, como disse o Léo, a gente fazia 2 gols, corria o risco de levar 3, azar. Mas era um time que jogava com uma postura que é o objetivo do jogo, porque o futebol foi feito para a gente fazer gols e não para evitar que a gente os leve, e tu cai numa postura reativa, e essa postura reativa me incomoda. Então, eu acho, em primeiro lugar, acho que o Marquinhos Santos não deveria ter voltado. Segundo lugar, acho que estamos pagando um preço muito caro para corrigir esse perfil reativo, que eu acho que não é o perfil adequado para levar o time de menor orçamento para a Série A e conseguir se manter lá. Não sei. Bagatini? O Léo é mais elegante do que eu. Uma questão importante. Estavam criticando tanto jogar com 3 volantes. Mas se ele jogar, o Joel como treinador vai falar melhor. Se ele jogar com o volante do meio do campo, assim, mais atrasado e dando liberdade para os outros 2 volantes quando inicia a jogada, por que ele não poderia contribuir na construção da jogada? Porque ele sempre o Marquinhos Santos não sabe fazer isso. Porque sempre vai ter 2 jogadores atrás do terceiro volante. Digamos que um volante foi que vocês conhecem mais jogadores, tem aquela habilidade para apoiar, sai pela direita, esquerda, por exemplo, tu tem o volante central e o outro fechando dos 2 lados. E tu tem mais 2 meias lá também. Por que não pode jogar assim? Porque dizer que é 3 volantes depende muito da característica do jogador. Se ele tem a característica de apoiar. Nós estamos criticando a mudança. Sabe por quê? O que ele fez ontem? Ele, com a bola, ele puxava o Wesley para o meio e abria o corredor para o Eltinho fazer a posição de médio extrema.
sabe? Quem pegava a bola pelo lado esquerdo e ia para o fundo do campo a todo momento no primeiro tempo, né, era o lateral esquerdo de 30 e poucos anos, que foi poupado nos jogos anteriores, talvez para ter gás para fazer isso. Então, eu estou chegando à conclusão que ele já tinha estruturado isso antes. Agora, você vem de um processo de recuperação dentro de uma competição jogando de um jeito. Joga 5 partidas seguidas num mesmo esquema, certo? E coloca os jogadores sempre na mesma... E daí você vai para um jogo decisivo, valendo a contratação de um jogador e o salário de 10 meses de um bom jogador para a Série A. É isso que estava valendo ontem. Um jogador de 10 meses a 170 mil por mês. Dá para contratar um bom jogador por 170 mil? Eu acho que dá, né? Talvez 7 meses de 200 e poucos mil. Sai um bom jogador? Sai. Para a Série A, sai. Né? E nós perdemos isso porque ele inventou uma coisa e mudou um formato que estava em evolução, como ele estava dizendo. Não fomos nós que dissemos que estava em evolução. Foi ele que estava dizendo. Né? Ele, a todo final de jogo, o time está em evolução. Conseguimos fazer mais isso agora. E nós estávamos resignados com aquela situação, e ele, na hora decisiva, do jogador de 200 mil até o final do ano, e ele troca. Às vezes o treinador inventa muito esses esquemas táticos. Tu falasse aí, como eles falam sempre nos alas, né, apoiar, né? Tu falou no jogador de 34 anos. Por que sacrificar tanto um jogador se tu tem 2 na frente que pode fazer a mesma coisa? Aí tu quer matar o cara de 34 anos querendo que ele faça a jogada, ele como ala apoiador? Isso que eu entendo que os treinadores às vezes criam, assim, teoricamente é fácil de deslocar o botãozinho lá na planilha. Eu quero ver onde ele chega. O homem chega e depois tem que voltar, porque se der nas costas dele, alguém não caiu, vai estourar na dele. E tem um ponto importante, Bagatini. Tu que era um grande, como diria o nosso amigo Alberto Meneguzzi, um grande catador de borboleta, né? O cara que socava a cabeça do zagueiro, né? O Joel se viu o jogo, ele observou o tamanho dos 2 zagueiros do Vila Nova. Tinha um deles que ele era uma cabeça a mais do que o Matheus Peixoto, que é grande. E aí o Juventude se prestou, ao invés de jogar pelo meio com o Wesley, a alçar a bola na área o jogo inteiro para aquele rapaz que ele não passa numa porta. O cara era gigantesco, não precisava do goleiro sair do gol. E mas o segundo tempo... o segundo tempo, de fato, dava uma angústia quando você via que um jogador do Juventude levantava a cabeça e erguia a bola para dentro da área do Vila Nova. Dava uma angústia, porque tu sabia que ia acontecer com a bola. Sabe, de fato, né? Alguns lampejos quando o Juventude tentava entrar por dentro, né? Um toque de bola, ou algum ensaio de velocidade. Agora, quando tu percebia que o jogador pegava a bola e trabalhava, ele olhava para frente e ia levantar, você percebia que o destino era o zagueiro tirar a bola, e aí o Vila Nova no contrapé, pegou a Juventude várias vezes no contrapé, e eu disse, se o Pedro Júnior fosse um pouquinho mais novo, fosse o Pedro Júnior, que não foi um grande jogador, mas um jogador razoavelmente bom, teria o Vila Nova liquidado o jogo no segundo tempo com folga, né? Com folga. Agora, Bagatini, isso que tu fala de matar o lateral, sabe qual foi a principal chance do Pedro Júnior? Nas costas do Eltinho. O Eltinho errou um passe, o Eltinho morto aos 15 minutos do segundo tempo, errou um passe, daí a gente não pode crucificar o cara, porque é um cara que tem serviço prestado para o Juventude absurdamente, fez os 2 gols de pênalti, o que não foi e o na hora das cobranças, é um cara que responde, que vem para o microfone, né, e que tem muito serviço prestado. Né? Então é um cara que tu tem que... É o capitão, é um cara que tu tem que proteger, tu não tem que expor. Não tem que fazer o Eltinho correr tanto, né, e expor ele a uma situação de ele errar um passe de 40 e poucos metros e essa bola chegar na cara do Carné, no pé do centroavante. Ainda que o Carné fez um milagre, né?
mas foi um erro de passe do Eltinho, né? E daí tu vai dizer, pô, o Eltinho está comprometendo. O Eltinho está comprometendo por quê? E antes de chamar o João Cornélio, só deixa eu dar uma informação, pessoal. Deixa eu dar uma informação pela Libertadores, dentro do Vale 2, Grêmio 1, e pelo Gauchão, em andamento também, Esportivo 0, Ipiranga 0. O João Cornélio, contigo. Só para complementar, antes eu dei um exemplo de como se pode jogar com 3 volantes e mesmo assim ser ofensivo, né? Ter saída do lateral, libera o lateral, segura um pouco os volantes por dentro. E agora tem outra situação, vou citar um exemplo. Você pode ganhar e ser muito ofensivo jogando com 3 volantes. O exemplo do Liverpool, há 2, 3 anos já jogando com o Hinaldo, até anotei aqui o Keita, o Henderson, o Fabinho, sempre 3 ali no meio para dar liberdade para Mané, para Firmino, para Salah. Joel, tu tá brincando, Joel. Não, pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo é que pode ser ofensivo. Tá falando isso, Dá liberdade pro Matheus Peixoto, ele tropeça. Então, pode dar liberdade. O que eu quero dizer é que não é necessário, com 3 volantes, como faz o Liverpool, tu não vê o Salah voltando toda hora para marcar o lateral. Pode, esporadicamente, em alguns jogos, marcar o lateral. O Mané da mesma forma. O que tu faz é, quando o lateral esquerdo, um exemplo, está com a bola, tu faz com que um dos volantes vá marcar esse corredor, né, que está saindo, e tu dá liberdade para o atacante ficar por dentro. Então, existem maneiras de se jogar com 3 volantes, Bagatini. E tu sabe disso também, tu está perguntando por quê. Assim, a gente está conversando aqui sobre futebol e é legal isso, né? Mas tu pode ser ofensivo com 3 volantes, mas não foi o caso de ontem. Ontem me parece que a proposta foi diferente. Volto a dizer, não era a situação. Me parece que o Wesley poderia ter, volto a dizer, com 3 volantes, dá mais liberdade para esse meia mais central, mas faz ele jogar centralizado para municiar os atacantes, né? É isso que eu quero dizer. E também, se tivesse jogado com os 3 volantes, não me parece com características, os 3 do Liverpool que eu citei, e poderia ter citado outros tantos. O meio-campo do Inter com Sandro Magrão e o Guinhazu, dava liberdade para o D'Alessandro, e poderiam, pela mobilidade do Guinhazu e do Magrão, eles saíam do lado para marcar os laterais, e aí os atacantes poderiam ficar mais tranquilos, né? Na época era o Nilmar, era o Tyson, vou me lembrar agora. Mas assim, a gente só tem... Eu imagino que a reclamação dos torcedores... O melhor time do Juventude falar. Desculpa, só para complementar. Eu imagino que a reclamação do Léo e da Mauri como torcedores é que, na realidade, antes estavam falando da mudança, vinham vindo num sentido e aí mudaram as coisas. A repetição num time de futebol, isso é muito importante. A não ser que tu vai enfrentar um adversário muito superior, tu tenha que criar um esquema especial, porque eles têm jogadores craques de adversário e coisa assim. Mas, se não, eu acho que a continuidade daquele projeto, daquela maneira de jogar do treinador, se ele não observar isso, então não precisa de treinamento. Ele tem que, a repetição vai levar à perfeição. Se cada jogo tu vai mudar, tu não sabe nunca o que vai acontecer. Então, eu acho que eu imaginei que a reclamação de vocês, torcedores, foi exatamente isso. Posso estar enganado. Não foi isso? Não. Mas assim, ó, se valesse um saco de bergamota antes da Romaria Caravaggio, é uma coisa. Agora, valendo 2 milhões, tu pega e tu vai inventar uma coisa que tu não tá conseguindo fazer teu time jogando a 5 jogos do mesmo jeito dar certo. Né? Quer dizer, a coisa tu diz que tá engrenando. Tu tá conseguindo ganhar, tá? Daí tu chega lá e tu inventa um negócio e ferra com o teu lateral, que é teu capitão, né? Tira o teu melhor jogador tecnicamente do jogo. Tu bota no banco o teu segundo melhor jogador tecnicamente ali, que era o Castilho, que é um cara que tá despontando ali, que é um rapaz jovem, né? E tal. E daí tu diz pro Capixaba assim, ó, Capixaba, tu não sai nunca do jogo, tu é o cara que tá jogando todos os jogos, continua fazendo, pega a bola, baixa a cabeça e vai. Para um time que quer chegar na Série A, eu acho que não resolve. E o que o Joel falou, a recíproca é verdadeira, né, Joel? Talvez eu e a Maureen tenhamos festejado o melhor time do Juventude sem um número 5.
Os nossos volantes eram dois segundos volantes, Lauro e Flávio. Nós não tínhamos um cabeça de área, nós tínhamos dois jogadores que sabiam jogar. Sim. Mauro Iturra? Eu queria entrar lá voltar para... Muito bons tecnicamente. Os dois jogadores que jogam normalmente, João Paulo e Buchense, são muito bons. Gosto muito dos dois. Só para... Mauro? Eu queria voltar lá na colocação do Zé Teodoro, quando diz que dava uma angústia ver aquelas bolas alçadas na área com aquele rapaz de 3,15 metros lá dentro, que a gente já sabia o que ia acontecer, e que os lampejos de boas jogadas do Juventude se deram quando o Juventude tentou colocar velocidade na jogada, e é verdade, né? Talvez essa fosse a única saída que a gente tivesse, mas é muito preciosismo, gente, quando aquela bola está ali na frente da área, e ela toca para um lado, e toca para o outro, e volta para o lado direito, e volta para o meio, e vai lá para o lado esquerdo, depois volta para o meio, depois vai para o lado direito, volta para o meio, vai para o lado direito, volta para o meio, vai... Gente, vamos bater em gol, caramba! Gol de fora da área também vale, pô! E eles só não passam mais a bola porque nesse meio tempo o Matheus Peixoto caiu. Exato. Entendeu? Aí não tem mais como passar. Tá? Aí acaba o ataque. O ataque do Juventude, invariavelmente, ele termina numa queda do Matheus Peixoto, que eu não entendo o rapaz. Ele tem o centro de gravidade errado, eu não sei. Alguma coisa errada com ele. Eu gosto muito dele, Léo. Eu acho ele aquele centroavantão de área, tá? Aquele cara que vai ficar lá no meio da área. Quando a bola chega lá, vai ser caixa. Mas a bola não tá chegando, porque toca ela para a direita, e toca para o meio, e toca para a direita, e toca para o meio. Eu também gosto do perfil dele. Eu também gosto do perfil dele. Eu acho que ele é mais centroavante do que era o Grampola, apesar de que alguns jogos o Grampola poderia ter sido muito útil pela experiência que ele tem, pela mobilidade que ele dá, né? Por ele poder dar um refresco pro Capixaba, que é um cara que, na minha concepção, é um cara incrivelmente limitado, mas ele é um cara que se dedica, né? O Capixaba, nós já tivemos vários jogadores, eu me lembro muito do Marreta, quando surgiu no Ju, que ele era companheiro de ataque do Chuva, né? O Joel vai lembrar desse período aí, e o Marreta era incrivelmente dedicado, mas era um cancha reta do inferno, assim, né? O Capixaba é um cara que ele é mais habilidoso, né? Ele é mais habilidoso, mas ele baixa a cabeça para jogar, e tu diz assim, ó, esse cara aí na Série B ele vai dar, na Série A ele não pode ser o principal jogador, porque ele tem limitação, ele tem muita limitação, né? Ele baixa a cabeça também, né? Ele não consegue chutar em gol, ele tem problema com arremate, mas ele é o nosso melhor atacante. Porque ele é a nossa referência. É isso. Bagatini? Desculpa. Não, eu acho o seguinte, o importante é tu aproveitar o melhor possível das características do jogador. Se tu tem um jogador que é velocista, tu tem que lançar no fundo. Se tu tem um jogador mais habilidoso, onde ele levanta a cabeça, que vocês estão falando de baixar a cabeça e disparar, cancha reta, é bem diferente. Eu vi, tu pode analisar, por exemplo, os jogadores craques que a gente tem em outros clubes aí, teve oportunidade de jogar, são jogadores tranquilos, que eles não jogam, eles não ficavam olhando só onde estava a bola, eles estavam já prestando atenção o que eles fariam no próximo jogada. Isso é ser craque. Tu imaginar, pô, a bola vem a mim, o que eu vou fazer? Eu já estou prevendo a próxima jogada. Quem está criando um espaço para receber a jogada? Isso é importante. Então, tu vê, por isso que é um trabalho de equipe. E todo um complementa o outro, um cria espaço e facilita a jogada para o outro. Então, essa jogada, essa análise que o treinador deve fazer dos jogadores, ele tem que fazer utilizando as melhores características. Bem, o que eu vou fazer para usar essa característica com outro, onde eu consigo um efeito melhor? Isso aí que eu imagino que deve ser treinado. E o Joel vai confirmar ou não, entendeu? Agora, se não fizer isso, deixar cada um resolver por si, isso não vai acontecer. Para o melhor da equipe. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E mais uma, dentro de tudo isso que a gente vem falando, em termos assim de repetição da equipe, que cria um automatismo, que cria uma mecânica, né, que é importante,
Eu me surpreendi, porque eu achei que... Eu estava vendo agora fui olhar essa informação. Eu achei que o Marcos Vinícius... é que tinha mais a opção do Marcos Vinícius do próprio Mateuzinho, que já tinha jogado do lado nessa função. Então, e não é característico Marquinhos. Isso que eu estou surpresa. Eu ainda estou batendo nesse ponto, porque eu já joguei contra o Marquinhos, é um cara que eu admiro, mas assim, ontem eu não entendi. Essa troca abrupta, assim, porque ela volta a dizer, a gente faz um plano, às vezes pode dar certo. Mas, assim, mudar o sistema de uma hora para outra, eu volto a bater nesse ponto, que foi a grande surpresa, por ele ter jogadores assim que poderiam fazer essa função, né? Continua o Marquinhos jogando, como jogou no Caju mesmo, né? Jogou o Marcos Vinícius, o Capixaba do outro lado, e o Wesley por dentro, e um centroavante e 2 volantes. Tava dentro daquela situação que ele vinha levando no Campeonato Gaúcho. E uma coisa que preocupa, e aí a gente já passando para um outro ponto, é até que ponto essa desclassificação na Copa do Brasil vai fazer com que o Juventude, que já não vinha jogando bem, né, vinha até conseguindo alguns resultados nos últimos jogos, mas não vem tendo uma performance tão boa, isso vai abalar com a confiança e não pode prejudicar na sequência do Campeonato Gaúcho e até na sequência do Campeonato Brasileiro. Deixo aí essa questão para vocês. Lembrando que o Juventude nessa temporada, só uma informação, o Juventude nessa temporada fez 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 51,51% de aproveitamento, quase 50%. Essa campanha de Juventude nessa temporada. Preocupante, Léo Rosa. Joel, deixa eu te fazer um questionamento, porque a gente percebe, né, que a situação do Marquinhos, eu admiro muito ele. Quando ele veio, eu achei, assim, diferente da Maureen, eu pensei comigo, olha, se nós montarmos uma estrutura consistente, né, com jogadores de Série B, com o Marquinhos, que é um cara inteligente e estudioso, né, e depois, nas vésperas a gente usar o dinheiro para botar uns 6, 7 jogadores, não um jogador como o Rogério, que veio ano passado do Sport, fez um gol de bicicleta, que para mim, o jogo contra a Ponte Preta foi o jogo do acesso, não foi o jogo contra o Guarani. O Juventude fez subiu... Fez gol no Figueirense também. Ele faz o gol de cabeça no Figueirense. No Figueirense, ele fez 2 gols importantes, mas para mim o jogo do acesso foi contra a Ponte Preta, porque ali o time mostrou, nós chegamos e ninguém vai chegar na nossa frente. Né? Ali eles deram as cartas. Mas quem tu acredita, né? Porque eu tenho 2 nomes que estão me batendo na cabeça, assim, numa possível substituição, e eu acho que ele vai ser substituído, porque me parece que o cara quem eu acredito que levou o Juventude, e eu confio muito, que é o Oswaldo Pioner, né? Que eu acho um cara acima da média no futebol. A fala do Pioner ontem deixou tudo muito claro, né? E eu acredito que o Marquinhos cai. O Zé talvez seja fã de um dos nomes que eu vou falar, mas tu acha que é o momento do Juventude ter um Celso Rotti ou um Jair Ventura no banco? Olha, Ventura. Joel. Não, tranquilo, eu respondo, e claro, é uma boa questão para todo mundo. Eu acho assim, me parece assim, o Juventude optou por uma mudança de postura no banco, né? Como o Pintado tinha uma forma de atuar muito particular dele mesmo, e o Marquinhos tem uma outra forma completamente diferente de pensar futebol. Então, me parece que foi um plano da direção, né, de trazer um treinador com outro perfil. Até o Léo colocando ali, dizia que o Juventude dizia com propriedade que o Juventude levava muitos gols e tal. Quem sabe não foi uma tentativa de tentar sanar essa parte sem perder a questão da agressividade ofensiva. Tá. Agora, a performance, volto a dizer, não tem sido boa, a gente não tem como negar isso. Claro que o Marquinhos estava tentando achar um 11 titular, e está tentando fazer de tudo para achar um jeito de atuar em que a equipe se torne efetiva. Agora, quanto à troca ou não, isso depende muito, e aí, claro, se for continuar com o Marquinhos, tem que se dar todo o apoio. Não adianta dar 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e trocar o Marquinhos, né? Tem que ser agora, ou dá e empodera o treinador. Agora, com o dinheiro que deve ter entrado essa semana, se eu não me engano, né, a primeira parcela, se traz os jogadores, ou entra semana que vem, uma coisa assim.
vai entrar esse dinheiro, que é um Brasileirão, Joel. Sim? Ser do Brasileirão em maio. Ah, só em maio. Só em maio. Só em maio. Eu tava fazendo, eu sei que é um bom dinheiro que... Mas tem a previsão, então você faz um negócio, sabe que vai entrar também. Tá certo, Zé. Então, eu volto a dizer, ou se dá todo o apoio ao Marquinhos, ou se faz realmente essa troca nesse momento. Eu não vejo... E, eu não estou defendendo a troca do Marquinhos ou que não se troque. Eu estou dando a minha opinião de momento de se fazer as coisas. E quanto ao nome que poderia vir, um nome de impacto como esses dois que tu citou seria realmente um impacto muito grande de forma positiva, tanto no grupo de atletas, né, que são dois treinadores já consagrados, o Jair Ventura, um nome novo, mas que tem tido alguns trabalhos de destaque, já tendo atuado em alguns grandes clubes do futebol brasileiro, e o Roth nem se fala, né? Nem se fala, o Celso Roth, um conhecedor, um cara que é indiscutível, eu não vejo assim as pessoas falando e às vezes brincando com o Roth. O cara que tem o histórico dele é de se admirar, não é de se criticar ou querer achar algumas coisas, né? Pode ter os seus defeitos, todos nós temos, mas assim, seriam nomes indiscutíveis e que poderiam sim trazer o impacto que às vezes é necessário dentro do grupo de jogadores. Zé? Eu também, eu acho que pelo currículo do Celso Roth, claro que o Celso Roth virou tipo assim, meme, né? Folclore, né? Folclore, em função de algumas coisas, em função do seu próprio jeitão de ser, e aquela história do Mazembe, né? Mas não tira do Celso Roth os seus trabalhos ao longo do... Tem treinadores com muito menos trabalho que o Celso Roth, mais decantado. O Celso Roth é um treinador que tem toda experiência em campeonato brasileiro, já pontuou o campeonato brasileiro. Eu acho que o Celso Roth seria um nome, se é para tirar o Marquinhos, eu acho muito mais do que o Jair Ventura. Até porque o Celso Roth conhece a aldeia, o Celso Roth conhece a Juventude, conhece o futebol gaúcho e vai dar à Juventude uma cara de um time gaúcho para enfrentar um campeonato brasileiro. O Jair Ventura é um treinador muito mais, eu não vou dizer faceirinho, mas um treinador de muito menos capacidade, talvez, de enfrentar um momento que passa o Juventude. É o momento que passa a Juventude. Entender aonde que está. O Jair Ventura, um cara, na minha concepção, eu não estou dizendo que não. Eu acabei de dizer que não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que na comparação Celso Roth treinar o Juventude nesse momento e o Jair Ventura, com o Jair Ventura, eu acho muito mais o Celso Roth. Agora, eu não quero dizer que o Jair Ventura seja o trabalho que ele tem feito, Botafogo, o Sport, ele foi injustiçado, e o time que o Sport tinha também tem, né, pelas barbas do profeta, né? Então, também tem tudo isso, porque às vezes o time é fraco e joga a responsabilidade no treinador. E o Jair Ventura tem pegado times com dificuldades, tecnicamente, e mesmo assim tem dado a resposta. Mas eu acho que o Celso Roth seria hoje o treinador para pegar o Juventude e pelo menos arrancar, né? Eu acho que o Celso Roth teria condições de pegar o Juventude e dar aquela arrancada que o Celso Roth costuma dar nas competições e levar o Juventude numa situação tranquila e depois o que acontecer dali para frente é lucro. Porque não adianta. O que a Mauri está pensando e o Léo estão pensando? O que vocês querem do Juventude no Campeonato Brasileiro? Mauro Turra, responde para o Zé. Zé, não é se o Marquinhos Santos cair. Ele tem que cair, é diferente. É que os senhores são muito elegantes, senhores. Os senhores são muito elegantes. Assim, quando eu ouço que o Juventude vai demitir um torcedor, meu coração ele abre no meio. A metade dele fica feliz da vida, porque a gente vai corrigir a meleca, né? Mesmo não querendo, a gente vai corrigir a meleca. E a outra metade fica, bom, hoje de noite eu vou dormir pensando no Dorival Júnior e no Antônio Carlos Zago, e amanhã eu vou acordar com o Gilmar Iser. O meu medo da solução caseira, ele é quase tão grande com a minha felicidade. Né? Acho o Celso Roth um nome top para o Juventude. A minha preferência cairia em Antônio Carlos Zago. Acho que era o cara para fazer a gente explodir.
Mas tudo bem, né? Não tem problema. Eu só não quero acordar com Gilmar Iser, Juninho Camargo, Argel, não. O resto é lucro. Bagatini. Só, Ivan, eu fiz um sinal enquanto o Zé estava falando, até desrespeitosamente, mas era em termos de brincadeira. Eu conheço o Jair Ventura, eu fiz os 3 módulos da licença A e da licença Pro. A licença A foi dividida em 2 vezes, a licença Pro dividida em 2 vezes e a licença A em 1 vez. Foi foi muito tempo de convívio, vamos dizer assim. E o Jair é um dos caras mais, assim, ele é novo, mas ele tem uma mentalidade, assim, em termos de futebol. Se for ver o Sport que jogava no passado, o Sport ganhando do Inter aqui no Beira-Rio, mas num tranca-rua, um pega-ratão, né, Bagatini? Lembra do Cláudio Duarte, o pega-ratão? Ele até chora para fazer esses times jogarem assim, bem fechadinhos e saindo em contra-ataque para vencer os jogos. Então, só por isso que eu fiz, porque eu sei, claro, se ele tiver peças, como o Bagatini falou, o cara tendo peças, tu faz times mais equilibrados. Mas no caso do Sport, no caso daquele Botafogo que quase eliminou o Grêmio de Libertadores, que vocês vão lembrar, né, que era um time muito bem montado. Foram bons trabalhos que ele teve, no Santos também ele teve uma boa passagem, mas assim, com times muito mais, então, já que a gente é a palavra da moda, muito mais reativos do que times que propunham o jogo. Então, só para... Zé, não foi com falta de respeito? Não, foi muito tempo junto. Zé, só para passar uma informação agora, placar final, Independente Del Valle 2, Grêmio 1, o Independente empatando o jogo da volta e está classificado na fase de grupos da Libertadores. Portanto, resultado final, Independente Del Valle 2, Grêmio 1, jogo de ida dessa fase, da pré-fase da Libertadores. Eu quero dizer para ti que o Grêmio passa por cima desse Vale sem conhecimento, sem tomar conhecimento. De novo? Não. Está decidido, está decidido. Voltar, acho que não. Está decidido. Eu quase não atrasei na live, porque eu estava vendo o primeiro tempo. O time do Del Valle não é ruim. O Grêmio ganha. Eu aposto, eu faço uma apostinha. Opa! O Grêmio passa por cima. 2-1, excelente resultado para o Grêmio. Excelente resultado, 2-1. Isso eu não questiono. Agora, passar por cima eu não digo. Pode até ganhar aqui, mas vai suar. Eu acho que vai suar um pouquinho. 3-0. Tô vendo isso. Esse filme eu já conheço. Tu tá te vacinando. O Zé já tá fazendo a vacinação. Eu vou passar a palavra para mim, aí eu vou falar sobre isso, Bagatini, a palavra é tua agora, pode falar. Não, tu sabe que eu penso o seguinte, ó. Marquinhos já tinha trabalhado com Juventude, os dirigentes fizeram alguma análise para trazer ele novamente. Eu acho que está faltando até conversa do departamento de futebol com o treinador. Parece que o treinador não pode conversar com ninguém sobre tática de futebol, sobre esquema, sobre maneira o que está acontecendo. Eu acho que isso falta muito. Porque o que acontece com o dirigente? O dirigente entrega aquelas ferramentas para o treinador e pede para ele fazer o melhor. Mas ele tem a consciência dele, porque no planejamento que eles pensam, e para trazer um treinador, a mesma coisa que fosse contratar um novo treinador, e tem que justificar o porquê que nós vamos contratar um novo treinador e nós queremos exatamente o Celso Roth. Por que nós queremos o Celso Roth? É a análise que eles devem ter feito, por que eles quiseram trazer o Marquinhos novamente. Então, porque eu acredito que o profissional não desaprende. Ele tem que, na realidade, às vezes tem consequência em função de lesões, em função de problema agora de pandemia e tudo, a afetar o seu trabalho. Mas ele tem a capacidade, talvez alguma chacoalhada, ou fazer pensar João Cornélio. Por que não o Jorge Cornélio não pode ser treinador de Juventude? Entendeu? Porque olha a dificuldade que nós temos. Nós temos dificuldade financeira, nós temos esses jogadores, o que nós podemos fazer? O João Cornélio tem condições de trabalhar isso aí? Mas é barato, tem que ver isso aí, Zé. Então passa. Vamos ver se está dentro do... Então, esse planejamento, essa análise que os dirigentes devem fazer, isso aí não estanca simplesmente com um resultado negativo. O profissional continua sendo bom. Ele tem os princípios dele, e se tivesse alguma coisa contrária aos dirigentes, eles não teriam contratado. Então, eles vão analisar qual é a facilidade que nós temos
e conversar com o Marquinhos. Nós não estamos concordando com o que ele está fazendo. Como é que ele pode realmente repensar e talvez mudar alguma coisa? Esse trabalho que eu acho que tem que ser feito. Não é trocando 3, 4 treinadores que tu vai atingir. Pode até dar sorte, se acontecer. Por isso que o resultado, na realidade, é o que mais interessa. O que deixa mais feliz a Maureen é exatamente o resultado. O time ganhando, ela está satisfeita. Entendeu? Então, isso é o bom do futebol. E vai depender do que acontece no final. Se o Juventude tivesse acertado aquele pênalti, tivesse ganho, estaria todo mundo satisfeito. Então, tu vê que, na realidade, nós não perdemos muito, mas o classificado, tu ia... Tá bom, o time não está bem, mas nós ganhamos. Mas a gente tem uma sequência pela frente, Bagatini. A gente tem uma sequência pela frente. A gente está olhando, né? A gente está olhando algumas coisas e daí tem duas pontuações que eu gosto de fazer. Primeiro que o Juventude, ele, enquanto clube, não aproveita algumas oportunidades que para a torcida seriam importantes. A Juventude na Série C tinha a oportunidade de ser campeão da Série C, certo? E por conta de 2 semanas, porque o time do Juventude era muito melhor do que o time do Gilmar Iser. Gilmar Iser, não. Do Gilmar... Del Pozo. Del Pozo. Tivemos uma queda ali com o Léo Rosa. E para uma torcida, recuperou, Ivan? Agora sim. Para uma torcida ter um título de Série B, um título de Série C, é uma coisa fora do comum. E a direção do clube abriu mão disso. Abriu mão de concorrer ao título. A verdade foi essa. Abriu mão de concorrer ao título. E a segunda coisa, e isso era uma coisa muito importante para a torcida. E a segunda questão, quando tu diz... Estamos ficando a conexão do Léo Rosa. Chegou aqui já com essa obrigação por conta... O Gauchão foi péssimo para ele e ele não corrigiu. Léo Rosa, sua conexão está caindo, mas a gente está quase na reta final. Alguém quer fazer algum mais complemento sobre o Juventude, só para fazer um destaque do Caxias? Eu quero fazer um complemento na importância. Não dizem que a voz do povo é a voz de Deus? Por que não se considera também a opinião da maioria dos torcedores também, por exemplo, quando se ouve a Mauro dizendo a mesma coisa, o Léo dizendo a mesma coisa? Isso aí eu acho que o treinador também deveria avaliar. Será que todo torcedor está vendo errado também? Embora que todo torcedor quer ser um treinador, mas de qualquer maneira não teria que se considerar? Isso eu acho que tem que ser considerado também no trabalho, porque se a maioria está vendo, está querendo apoiar um jogador, está vendo que na realidade talvez ele seria a solução, por que não fazer? O treinador acha que vai, a torcida vai me influenciar, não vou fazer. Eu não entendo por que não fazem isso também. Eu acho que deveria ser analisado. Eu acho que em reuniões o representante da voz da torcida deveria ser ouvida. Né, Mauro? Tu, como representante, solucionalista. melhor não, Bagatini. Mas eu confesso, pessoal, que eu fiquei surpreso com as sugestões, como o Celso Rotti e o Antônio Zago. Eu não imaginava essas sugestões para treinar o Juventude novamente, o Zago treinar novamente e o Celso Rotti. Realmente eu não esperava isso. Só quero mandar um abraço para a Ana Maria Laim, mandando um olá, também nos acompanhando o Thales Armilhato, também o Leandro Chimansky, o Constantino Riggs, o André da Rosa, também o comendador Luiz Antônio Cuiava, Natanael Bogo, o Sérgio Remember, também a Rosane Camassola e o Aldo de Santos e a Eliana Moreto estão curtindo esta live. Pessoal, a gente tem mais 10 minutinhos, pode ser ou não? Pode ser? Pode. Bagatini, o que a gente pode falar do Caxias na próxima semana enfrenta o Grêmio, dia 16, enfrenta o Grêmio, o Caxias que empatou o Caju, agora teve 11 dias de descanso e enfrenta o Grêmio de cara agora, jogo importantíssimo, tem que treinar, né? Tomou 3 do Novo Hamburgo, empatou o Caju, agora só falta ganhar do Grêmio.
Pronto, tá na crescente. E tu acha que isso aí os jogadores não pesam? Foi o que eu estava falando antes em termos de motivação. Mesmo que não interessa fazer o jogo, claro que interessa para o Caxias, mas de qualquer maneira é um jogo super importante para o Caxias. E tem toda a condição. Então não foi os 3-0 do Novo Hamburgo, que depois tomou 2 do Aimoré, ele empatou o Caju. Por que não pode ter uma surpresa também agora contra o Grêmio? E eu acho que é possível. Temos que ser, no mínimo, nós temos que ser otimistas. Viu? Mauro Iturra, o Caxias, eu acho que tem chances de vencer o Grêmio nesse jogo. Otimista? O Bagui falou em otimismo, e você é otimista? Eu acho que sim, eu acho que o Caxias tem toda a condição de vencer o Grêmio, sim, até porque o Grêmio, com esse revés que tomou hoje, ele vai estar ligado nessa partida decisiva da Libertadores. Então, não deve vir com a sua força máxima, e acho que sim, o jogo é no Centenário, né? É no Centenário. Sem torcida, né? Então, não, tudo bem, mas toda a condição de ganhar do Grêmio, sim. Léo Rosa, pode falar, Zé. Não, mas o dia, é o dia 16, né? Isso. O Grêmio joga a quarta contra o Del Valle. O que vai acontecer, Zé? O Grêmio vai ter uma sequência de jogos dia 14, sim. Dia 16. De 2 dias. Isso, o Grêmio vai ter uma sequência de jogos. Eu não sei se não jeitinho de transferir esse jogo do Caxias aí do Grêmio, mas de qualquer forma, de qualquer forma, o Grêmio já terá resolvido os jogos contra o Del Valle, não a sua vida, porque eu acho que também tem tudo isso, mas não vejo. Vai ser difícil para o Caxias, porque essa turma do Grêmio é uma incógnita. Você acha que tudo está perdido e eles ressurgem das cinzas. Então, não sei o que pode acontecer Caxias e Grêmio. Hoje, Caxias e Grêmio, pelo que vem fazendo, Caxias tem condições de ganhar o jogo. Agora, é o Grêmio. Então, né, e a reta final do Campeonato Gaúcho. E vale a liderança para o Grêmio no Campeonato Gaúcho. A consolidação da liderança, porque líder já e pelo desempenho que fez até agora, tem um jogo a menos e tá a mesma pontuação, mas tem um saldo melhor. Então, para o Grêmio é importante levar o jogo para a arena. Então, eu acho que vai ser muito difícil para o Caxias. Eu acho que o Caxias vai ter um compromisso, vai ter uma parada dura. Agora, nós também temos que entender o seguinte, né? Que se por o lado do Grêmio é uma incógnita o que o Grêmio pode fazer em campo, eu também vejo no Caxias isso. Quando você pensa que o Caxias vai sucumbir, ele se recupera. Quando você pensa que ele vai fazer um enfrentamento... Eu tinha certeza que o Caxias ganharia do Novo Hamburgo. Não só perdeu, como perdeu de goleada, né? 3-0, que surpreendeu bastante. Mas, tecnicamente, a gente nem se discute. O Grêmio é o Grêmio, é superior ao Caxias. O Caxias tem conseguido fazer enfrentamento contra o Grêmio, especialmente, taco a taco. Se a gente pegar o retrospecto do ano passado, Caxias e Grêmio, o Caxias só perdeu um jogo, né, e perdeu em casa, aquele jogo decisivo, que até hoje a gente fica vendo aquele gol que o Caxias fez, que o VAR anulou, o gol do Caxias. Então, vejo assim, um confronto muito, muito parelho. Os interesses, eu não sei qual o interesse do Grêmio, né, se é a liderança levar a decisão para casa, ou também tem que pensar muito o seguinte: se o Grêmio passar pelo Del Valle, como que o Grêmio vai enfrentar o Caxias? E se o Grêmio não passar, como que vai ser o enfrentamento? Time reserva do Grêmio, né, Zé? Time reserva, mas não dá para... O time reserva ganhou do Internacional, ganhou o Grenal, time reserva. Esse time que ganhou do Internacional é um time reserva do Grêmio. Porque o time do Grêmio, a gente sabe que não é esse. É quem está voltando, Jeromel, o Kahneman e mais um ou dois, e quem vai chegar? O Grêmio vai contratar 4, 5 jogadores. Eu não sei, mas é importante o Caxias. Eu acho que o Caxias seria uma grande, não é façanha, mas uma grande recuperação do Caxias vencer o Grêmio. Eu acho que o Caxias iria muito mais forte para os confrontos que vêm posterior a isso, e os compromissos que vêm posterior a isso, até porque uma vitória contra o Grêmio deixaria o Caxias classificado entre os 4. Né?
Quero aproveitar e mandar um abraço para a Lourdes Maria, desejando boa noite. Boa noite, Lourdes Maria. Muito obrigado pela sua participação. E Léo Rosa, que pode se esperar desse jogo Caxias e Grêmio, no próximo dia 16, né? O Grêmio que vai vir em jogo pela Libertadores, mas é aquilo que o Zé falou, é um time reserva, mas o time reserva do Grêmio também é bom, apesar que perdeu para o Juventude, né? Não, mas eu acho que a partida do Grêmio com o Juventude fez o melhor jogo dele, né, em termos de imposição. Não que tenha sido uma grande coisa tecnicamente, mas em termos de imposição, o Juventude mandou no jogo quando precisava mandar e virou uma partida que para a torcida parecia impossível, né? Agora, tem que ver qual é o interesse que o Grêmio vai ter no jogo, mesmo com o time reserva. É o interesse que o Grêmio vai ter no jogo, tá? Porque o que eu vejo no Caxias é uma extrema dificuldade de conectar a defesa com o ataque. O Caxias sem o Carlos Alberto, que está lesionado, e com o Diogo Oliveira sem jogar o que ele jogava quando ele tinha 30 e poucos, porque agora ele tem 30 e muitos, né? O Caxias se perde. E não à toa, o segundo tempo do Caju, eu acho que foi, dos últimos anos, foi o segundo tempo de Caju mais tranquilo para a torcida do Juventude, porque a gente olhava aquilo e dizia, meu Deus do céu, a bola não passa pelo meio do outro time de jeito nenhum. Eles não acossam os zagueiros do Juventude. O time do Caxias não consegue jogar porque não tem meio. Hoje, o começo da temporada do Gauchão, conseguia conectar as coisas. Esse rapaz, o Tontini, que fez uma boa base no Grêmio, mas depois ele virou até um deboche fora antes de estar no Caxias, né? Tem jogado, feito algumas boas partidas, mas sem o Diogo Oliveira jogando bola, né? E sem o Carlos Alberto, que me parece que é um jogador que ganhou uma certa notoriedade, né? E lembrando que o Juliano não está repetindo o mesmo ano passado, né? O Caxias fica muito limitado. E aí, o Caxias se limita a uma questão que ele não tem mais, né? É estranho falar assim, né? Mas a bola parada do Ivan, que saiu, né? E hoje, eu não sei se eu não pensaria na questão do melhor, para mim, o melhor jogador tecnicamente do Caxias para fazer essa conexão de meio, que seria o John Lennon, né? Ele poderia fazer isso, só que eu não sei quem pode entrar na lateral. Então, me parece que o Lacerda tem um problemaço para resolver, porque ele vai ter que continuar sendo reativo o tempo todo, sem a bola passar pelo meio. E eu me arrisco a dizer que se o Caxias não conseguir resolver isso, o Caxias e o Juventude conseguir engrenar 2 jogos, o Caxias é um candidato a sair dos 4, porque pega o Ipiranga na última rodada lá em Erechim. Falando sobre isso, antes de chamar o João Corneli, tem gol no Campeonato Gaúcho, gol do Ipiranga aos 20 minutos do segundo tempo, Esportivo 0, Ipiranga 1. Com este placar, tem mexe na tabela de classificação. Primeiro, 17 pontos Grêmio. Segundo, 17 pontos Ipiranga. Terceiro, 17 pontos o Internacional. Quarto, o Caxias com 14 pontos. Quinto, Juventude com 13. Na zona de rebaixamento, em 11º Esportivo com 7, em 12º Pelotas com 7 pontos. E sobre o Grêmio, uma outra informação, com essa derrota do placar de 2-1, o jogo da volta dia 14, e o Grêmio precisa vencer por 1-0 ou qualquer vitória por 2 ou mais gols de diferença. O Del Valle joga pelo empate ou derrota por um gol a partir do 3-2. Joel Corneli, e o que esperar para jogo Caxias e Grêmio, dia 16? Partida vital para o Caxias. Concordo com o Léo, não dá para esperar decidir ou pegar o Pelotas, né? Pelotas e Ipiranga, eu acho que é a sequência. Ipiranga e Pelotas. Isso. Tá. Próximo jogo Caxias, 10ª rodada, o Caxias vai pegar o Ipiranga no Centenário e encerra diante do Pelotas na Boca do Lobo. É a partida que o Caxias tem que se impor dentro de casa, fazer o resultado, chegar aí aos 17 pontos, ainda mais agora com esse resultado do Ipiranga, que dificulta para todos, né? Os que estão tentando a vaga. Juventude, né? Exatamente, o resultado é ruim para o Caxias e para o Juventude, esse resultado do Ipiranga. Então o Caxias vai ser o jogo do ano, vamos dizer até agora, porque não tendo conseguido a classificação na Copa do Brasil e a Série D sendo disputada posteriormente, esse Campeonato Gaúcho, o Caxias, que vem fazendo boas campanhas nos últimos anos,
não vou dizer que tem uma obrigação, mas assim, em termos assim de confiança para a sequência do ano, seria importante essa vitória. Creio que tem condições para isso, claro que tem apresentado alguns problemas, concordo com o Léo, que a má fase do Diogo Oliveira e o John Clay, me parece que não ser esse cara que substitua a altura assim da mesma forma, até por características diferentes. Eu não vejo assim um time que tem, apesar de não ser ruim a campanha do Lacerda, pelo amor de Deus, o Caxias tem feito uma campanha de em torno de 60%, 70%, eu acho, de aproveitamento, que não pode ser considerada ruim. Mas agora... Mais um ano está acima do esperado, bem acima. Pronto, bem tá acima. Bom. Eu concordo contigo. Então, só deixa com esse porém, mas o Caxias precisa, aí sim, diante de um time que vai estar totalmente voltado, me parece, apesar de vai ter jogado 2 dias antes, vem com um outro pensamento, né? Eu acho que o Grêmio, claro, vai tentar buscar a primeira colocação, eu acho que é importante, né? Vai tentar o resultado aqui, mas o Caxias não tem que adiar a classificação, tem que tentar buscar esse resultado e aí sim pode encaminhar. Mas primeiro tem que resolver esses problemas, volto a dizer, eu acho que a defesa não tem muito o que mudar, né? Não me parece assim, eu não vejo o John Leno jogando na segunda linha do meio campo. Eu acho que na primeira ali, ele pelo lado direito e o Eduardo Diniz, o Bruno Ré no lado esquerdo, tá tranquilo. Vejo com preocupação, sim, a questão do Juliano, que eu concordo com o Léo, não está fazendo o mesmo ano que fez no ano passado. O Marlon me parece um bom jogador no meio campo, mas também eu acho que sente a falta do Carlos Alberto, né? E principalmente essa questão na armação. Eu acho que os 3 da frente ali têm dado um bom... com o Giovanni Gomes, com o Mazzola e com o próprio... me fugiu o nome do outro atacante agora. Gustavo Ramos, obrigado. O Caxias tem um bom potencial de ataque, mas precisa realmente conectar esse meio com o ataque para se tornar mais efetivo e aí conseguir ter uma equipe competitiva que possa chegar no quadrangular e, quem sabe, buscar algo mais. É isso que pessoal, já passamos de 1h30 de live, vamos encerrar por aqui por enquanto. Zé Teodoro, obrigado pela sua participação, seu destaque final e uma boa noite. Bom, boa noite a todos e vamos ficar aguardando aí, né, ver o que a direção da Juventude vai fazer. Tenho certeza que nesse momento devem estar trabalhando e muito para tentar resolver esse problema. Eu sempre repito, é convicção. Se optar pelo Marquinhos, que seja por convicção. E se for pela saída, também por convicção. Não, claro que o que determina são os resultados, mas eu acho que uma direção precisa ter convicção daquilo que está fazendo, né? Ouvir as pessoas é importante, mas tem que ter discernimento. Valeu, Zé Teodoro, pela participação. Mauro Iturra, obrigado por ter participado novamente Fora do Ar. Seu destaque final e boa noite. Obrigado, Ivan. Hoje foi aula. Hoje eu aqui aprendi, só aprender, né? Com o Joel Cornélio, o Bagatini, que estiveram lá, que sabem como são as coisas, né? É uma visão bem diferente daquela que a gente tem aqui fora. O Zé Teodoro trabalhou com isso a vida toda. Léo, olha, palmas para ti, parabéns. Nossa, que análises, caramba! Bom, eu sou a única emocionada aqui, né? Mas tudo bem, não tem problema para também, né? A gente tem que rir de alguém, poxa vida. Obrigado pelo convite de novo, Ivan. E eu comecei com uma pergunta, eu termino com um pensamento, então, eu prefiro um exército de ovelhas lideradas por um leão do que um exército de leões liderados por uma ovelha. Fora, Marquinhos. Tá bom. Olha só. Léo Rosa, seu destaque final e boa noite. Boa noite, pessoal. Foi uma alegria muito grande estar contigo aqui, Ivan, com o Bagatini, que é um grande amigo. Eu volta e meia passo por Encantado, onde eu tenho parte da família, aqui no Vale do Taquari, né? O Zé, muito querido. Joel, quanto tempo que a gente não se via. E conhecer a Maureen, né? Olha, conhece de campo, né? Por aqui eu gosto muito de mexer com os caras, quando eles mexem, tu é juventudista. Eu disse, eu sou juventudista, mas eu não sou comentarista de pay-per-view e nem torcedor de sofá. O meu negócio na arquibancada, né? E não confio muito em quem não é assim, né? Não gasto muita saliva com isso, né? Mas foi um prazer muito grande. Eu espero que o Ju, que sim, eu vou na mesma vibe do Zé, assim. Se for para manter o Marquinhos, eu falei antes sobre o Pioneiro, né? Eu confio muito no trabalho do Pioneiro, eu acho ele um cara muito sério, né? Não gostaria, eu acho que é a hora de trocar.
mas se mantiver, amanhã eu acordo já pensando, vamos dar apoio ao Marquinhos, porque afinal o meu time não tem outra coisa que fazer. Boa noite, gente. Valeu, Lé Rosa. Bagatini, seu destaque final. Obrigado pela participação e boa noite. O Bagatini congelou agora. Congelou. Mais uma vez é um prazer rever os amigos, as amigas, a Mauro também, eu não tinha conversado com ela, mas de qualquer maneira, Joel, né, o Rosa, o Zé Teodoro, e desejo a vocês um bom final de semana e se cuidem, né, que a Covid está por aí. Vamos se cuidar. Boa noite a todos. Valeu, Bagatini. E Joel Corneli, obrigado pela sua participação, sempre presente aqui. O seu destaque final e boa noite. Muito legal estar participando, Ivan, obrigado pelo convite, prazer rever o pessoal, o Léo que eu não via há muito tempo, o Bagatini aqui a gente já está uns 2, 3 programas fazendo, trocando ideia, uma hora eu não conhecia, o Zé sempre, o Zé eu descobri que ele, esse dia eu vi o Zé passando na frente da minha casa aqui, uma surpresa, o Zé passando aqui. Opa! Olha os negócios, Zé. Batemos um papo. Vizinho do meu pai. Isso. Então, muito legal aqui participar com vocês. Sempre um prazer estar falando de futebol. E é prazeroso e estamos muito satisfeitos aí por ter participado do programa. Muito legal. Valeu, João Corneli, Bagatini, Zé Teodoro, Mauro Iturra e Léo Rosa, pela participação do Fora do Ar. Obrigado mesmo a todos. Desejo um grande final de semana. E foi aquilo que o Bagatini falou: se cuide mesmo, mas não esqueça, passa o álcool em gel, sempre passa. Vamos limpar direito a mão. Ao sair, evite aglomerações e utilize máscara. Muito obrigado a todos por participarem, a todos que comentaram, curtiram e compartilharam. O Fora do Ar retorna na próxima edição, amanhã talvez, uma edição especial, mas claro, retornando na próxima semana com mais esportes. Aquele abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.